Existe uma ideia que parece óbvia, intuitiva, quase natural. Se alguém ficou mais rico hoje, é porque tirou de alguém. Se uma empresa lucrou, é porque explorou trabalhadores. Se um país cresce, é porque outros encolheram. A riqueza do mundo seria como um bolo fixo, e cada fatia que alguém pega deixa menos para todos os outros. Essa ideia está errada, profundamente errada, demonstravelmente errada. E o curioso é que ela não é nova. Ela acompanha o ser humano há milênios, muito antes de qualquer teoria econômica moderna. É uma intuição primitiva, herdada de um tempo em que a riqueza realmente era fixa. A caça do dia, a colheita da estação, o território conquistado. Num mundo assim, soma zero fazia sentido. O problema é que esse mundo não existe mais. E essa intuição, que o nosso cérebro ainda carrega, nos impede de enxergar como a riqueza é de fato criada. Hoje, vou te mostrar por que a economia não é um jogo de soma zero. Por que a torta não é dada de antemão. Ela cresce. E por que entender esse mecanismo é a base de qualquer raciocínio econômico honesto. Começa com uma pergunta simples. O que é um bem econômico? Karl Menger, um dos economistas mais rigorosos do século XIX, estabeleceu que para uma coisa ser considerada um bem econômico, 4 condições precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Primeiro, precisa existir uma necessidade humana real. Segundo, aquilo precisa ser capaz de satisfazer essa necessidade. Terceiro, o indivíduo precisa conhecer essa adequação. Precisa saber que aquela coisa serve para aquele fim. E quarto, o indivíduo precisa ter o poder de dispor dessa coisa. Parece simples, mas as implicações são enormes. Porque se você olhar ao redor, a grande maioria das coisas, no seu estado natural, não satisfaz diretamente nenhuma necessidade. Madeira numa floresta não é uma casa. Ferro no subsolo não é um avião. Terra árida não é alimento. A matéria existe, mas ela não nos é entregue na forma que precisamos. Ela precisa ser transformada. E é exatamente nessa transformação que a riqueza é criada. Não redistribuída. Criada. Quando um carpinteiro transforma toras em móveis, ele não pegou riqueza de lugar nenhum. Ele gerou riqueza onde antes não havia. Quando um agricultor cultiva a terra e produz alimento, ele expandiu o bolo, não cortou uma fatia maior para si. Esse é o primeiro mecanismo de criação de riqueza, a transformação de coisas em bens. Mas tem um segundo mecanismo que é ainda mais poderoso e muito menos intuitivo. Não basta que a matéria exista, precisamos saber como transformá-la. A tecnologia, no sentido amplo da palavra, como o conjunto de conhecimentos sobre como combinar e organizar a matéria, também não nos é dada. Ela precisa ser descoberta. E cada descoberta tecnológica é, em si mesma, criação de riqueza. Quando alguém descobriu que era possível fermentar grãos para preservar alimento, criou riqueza. Quando engenheiros desenvolveram a turbina a jassete, criaram riqueza. Quando programadores escreveram os primeiros algoritmos de busca na internet, criaram riqueza. Não porque tiraram de alguém, mas porque expandiram o que é possível. O conhecimento é uma forma de riqueza que cresce quando compartilhada, ao contrário de um bolo físico que diminui quando dividido. Quando você aprende algo e ensina para outra pessoa, você não perdeu o que sabia, e o outro ganhou. A soma total de conhecimento cresceu. Esse ponto é crucial porque derruba a intuição de soma zero de uma forma que é difícil de refutar. Se o mundo tivesse conhecimento fixo, como a caça de um dia, então quem aprendesse mais estaria tirando de quem aprende menos. Mas não é assim que o conhecimento funciona. Ele se acumula, se multiplica. E cada nova descoberta abre portas para descobertas seguintes que antes sequer eram imagináveis. Pensa na sequência histórica. A eletricidade tornou possível o rádio, que tornou possível a televisão, que tornou possível os semicondutores,
que tornaram possível os computadores pessoais, que tornaram possível a internet, que tornou possível a inteligência artificial. Cada salto expandiu a riqueza disponível para a humanidade, não às custas de ninguém, mas adicionando algo que antes não existia. Mas tem um terceiro mecanismo que conecta tudo isso e que a maioria das pessoas nunca para analisar com cuidado. Mesmo que um bem seja produzido, mesmo que a tecnologia para produzi-lo exista, ele não tem utilidade para quem não tem acesso a ele. Um rio caudaloso não serve para quem está no deserto. Uma colheita abundante não alimenta quem está a 100 quilômetros dela. Um médico especialista não cura pacientes que nunca conseguem uma consulta. A distribuição é parte inseparável da criação de riqueza. E aqui entra a troca, o mecanismo mais elegante e mais incompreendido de toda a economia. Desde Aristóteles, o pensamento dominante era que quando duas pessoas trocam algo, elas estão trocando valores iguais. Se A dá seu peixe em troca do trigo de B, o valor do peixe deve ser igual ao valor do trigo de B. Portanto, a troca não criaria valor, apenas a redistribuiria, ou pior, se os valores não fossem iguais, significaria que alguém estava sendo enganado, que um lado estava ganhando às custas do outro. Essa lógica está presente em quase toda a crítica ao mercado até hoje. A ideia de que lucro é exploração, de que comércio é jogo de esperteza, de que em toda transação alguém leva vantagem sobre o outro. A descoberta que desfaz esse raciocínio é simples, mas suas implicações são revolucionárias. O valor não é objetivo, o valor é subjetivo. Um copo d'água não tem valor fixo. Para quem acabou de beber, vale pouco. Para quem está no deserto há 2 dias, vale tudo que tem. O mesmo copo, o mesmo líquido, valores completamente diferentes. Quando Menger sistematizou essa ideia no século XIX, ele virou do avesso a forma como a economia entendia as trocas. Se o valor é subjetivo e particular a cada pessoa, então quando duas pessoas trocam voluntariamente, cada uma delas valoriza mais o que está recebendo do que o que está dando. Pensa nisso por um momento. Você paga R$50 por um jantar no restaurante porque você valoriza aquele jantar mais do que os R$50. O restaurante aceita os R$50 porque valoriza o dinheiro mais do que o custo de preparar aquele jantar. Os dois saem da troca em situação melhor do que entraram. Não foi tirado nada de ninguém. Foi criado valor dos dois lados simultaneamente a partir de uma simples reorganização de bens que existiam antes da troca. Multiplica isso por bilhões de transações diárias acontecendo simultaneamente ao redor do mundo e você tem uma imagem aproximada de como o mercado gera prosperidade de forma descentralizada, sem que ninguém esteja no comando, sem que ninguém esteja planejando o resultado final. Essa é a resposta econômica para o jogo de soma zero. A riqueza não é dada, ela é criada quando transformamos coisas em bens, quando descobrimos como fazer isso de formas novas e quando distribuímos esses bens por meio de trocas voluntárias que beneficiam os dois lados. Mas existe um obstáculo que age no sentido contrário. Voltemos à intuição primitiva com a qual começamos. Se a sensação natural é de soma zero, se o instinto é de que alguém sempre perde quando alguém ganha, então essa intuição se transforma em demanda política. Demanda por controle de preços, porque se o preço sobe, alguém deve estar roubando. Demanda por protecionismo, porque se outra empresa cresce, alguma coisa deve estar errada. Demanda por redistribuição compulsória, porque se alguém ficou rico, necessariamente foi às custas de quem ficou pobre. Cada uma dessas políticas parte de um diagnóstico errado, o diagnóstico de soma zero, e chega a remédios que destroem exatamente o mecanismo que cria riqueza. Controle de preços elimina o sinal que diz aos produtores onde alocar recursos. Protecionismo impede as trocas que beneficiam os dois lados. Redistribuição compulsória reduz o incentivo para transformar, descobrir e trocar os 3 processos de criação de riqueza. O resultado não é uma divisão mais justa de um bolo fixo, é um bolo menor para todo mundo. E aqui está o argumento que fecha o raciocínio de forma definitiva. O capitalismo e o mercado livre sobreviveram por séculos porque as pessoas entendem como funcionam. A maioria das pessoas não entende. Eles sobreviveram porque os benefícios que entregam, alimento mais barato, medicina mais eficaz, comunicação instantânea, transporte mais rápido, não exigem que o
seus usuários compreendam cada detalhe do sistema que os produz. Você não precisa entender como funciona um motor a combustão para chegar mais rápido ao trabalho de carro do que a pé. Você não precisa entender logística de supply chain global para ter um smartphone no bolso. Mas entender como o sistema funciona importa por uma razão específica, porque é a incompreensão que alimenta as políticas que destroem ele. Quando o eleitor não entende que preço é sinal, ele aplaude o controle. Quando o eleitor não entende que lucro é criação de valor, ele aplaude a taxação que o elimina. Quando o eleitor não entende que troca voluntária beneficia os dois lados, ele aplaude as barreiras que a impedem. A intuição de soma zero é politicamente conveniente para quem quer expandir o poder do Estado, porque se toda riqueza já existe e precisa apenas ser redistribuída, então o papel do Estado é redistribuí-la. E quanto maior o Estado, mais justa é a redistribuição. Mas se a riqueza é criada, e ela é, então o papel do Estado deveria ser o oposto, proteger os mecanismos que permitem essa criação, não o substituir por decisões centralizadas que nenhum planejador humano tem informação suficiente para tomar bem. A torta não é dada, ela cresce. E ela cresce quando as pessoas têm liberdade para transformar, descobrir e trocar. E diminui quando alguém, com boas intenções ou não, decide que sabe melhor do que o mercado como essa torta deve ser feita e dividida. Entender isso não resolve todos os problemas da economia, mas não entender isso garante que os problemas que temos vão continuar sendo tratados com remédios que os agravam. Se inscreve no canal e ative o sininho. Nos vemos na semana que vem.